Legal, então você chegou no momento da sua carreira onde você já definiu o seu leque de serviços e você está muito confiante que agora você vai conseguir se vender, né? Você vai conseguir afunilar os seus clientes aí, conseguir os melhores clientes, mas você não sabe muito bem como se apresentar então aí para o mercado, tá? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo então, e a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Legal, então é muito importante sim você se apresentar corretamente no mercado, e um dos principais fatores que definem se você está se apresentando corretamente ou se você está se apresentando da melhor maneira possível para o mercado é para quem você está se apresentando. Então comigo foi assim, lá no começo, quando eu era freelancer, lá nos idos de 2010, 2011, por ali, eu cometi um erro. Eu reorganizei todo o meu portfólio, tá? Eu coloquei só projetos de interface design, né, de web e de identidade visual. Só que qual que foi meu problema? Eu estava me vendendo, então eu estava me apresentando para as pessoas erradas. O que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com algumas agências de publicidade. E a agência de publicidade, ela não é o tipo de público-alvo, vamos chamar assim, né? Para um designer que está querendo vender e está se colocando no mercado, né? Está se apresentando para o mercado como alguém que só faz identidade visual e websites. A agência de publicidade, raramente ela vai querer contratar um serviço de identidade visual. Quando ela contrata, ela não tem tempo para esperar todo aquele processo que a gente é acostumado a fazer quando a gente é só uma agência de marca mesmo, quando a gente é uma agência de branding. Esses projetos, eles demoram, sei lá, de 15 dias no mínimo até, às vezes, 90 dias, dependendo do tamanho do projeto, da estratégia da marca, de todas as peças que têm que ser feitas. E uma agência de publicidade raramente tem essas demandas, tá? Ela, pelo menos aqui na minha cidade, ela tem demandas, né, de freelancer para peças gráficas para campanha, tá? Então ela precisa de um outdoor, ela precisa de um cartaz, ela precisa de um vídeo, uma vinheta para TV ou alguma coisa assim. Então são essas as demandas, tá? E algumas vezes a agência de publicidade precisa de website, mas no meu caso, então eu estava me colocando como um designer de identidade visual e websites, eu fiz o meu site e tal, e disparei alguns e-mails tentando entrar em contato com agências de publicidade e não deu muito certo, né? Não deu muito certo porque eu estava me apresentando daquela forma para as pessoas erradas, tá? Quando eu comecei a disparar isso para empresas, aí começou a dar um pequeno retorno, deu um retorno melhor, mas eu ainda estava fazendo algumas coisas errado. Olha só, o meu portfólio, eu estava então apresentando ele como algo bonito, tá? Então eu tinha feito curso de 3D, então eu estava fazendo os mockups, né, de apresentação dos meus projetos, tudo em 3D. Então eu fiz um monte de 3D, renderizava de vários ângulos, tal, e estava apresentando as minhas identidades visuais, tentando fazer a apresentação mais bonita do mundo para conquistar esse cliente empresário. E isso não tá errado, mas não é a melhor estratégia. Por quê? Porque o dono de empresa, ele olha o seu portfólio de uma maneira diferente de um diretor de arte de agência, tá? O diretor de arte, ele vai olhar questões de design, questões de direção de arte mesmo, né? Se você manja de tipografia, se você manja de área de respiro, conceitos de design mesmo. Ele vai olhar a execução, se foi bem executado, se a peça tá bonita, tá? Então, quando você vai vender para uma agência de publicidade, a beleza, a questão estética, né? Ela é muito importante. Quando você vai vender para um empresário, ele se preocupa com outras coisas. E uma das primeiras coisas que ele se preocupa é, tá bom, porque eu colocaria 5, 7, 10 mil reais numa identidade visual? O que você tá me entregando e o que isso aí vai fazer eu ganhar mais do que eu tô gastando com você? E aí, quando você vai se apresentar, então, para um empresário, no caso, se você fosse apresentar como um designer que faz identidade visual, ou websites, ou aplicativos, ou qualquer coisa que seja, é isso que você tem que passar para essa pessoa. Você tem sim que fazer uma apresentação bonita, bem feita e tal, mas mais do que isso, você tem que apresentar minimamente do jeito que você conseguir, porque eu sei que isso é difícil também, conseguir esses dados do quanto melhorou a empresa depois que você fez um projeto X ou Y, mas minimamente você tem que passar isso na hora que você se apresenta, seja no seu portfólio, seja na sua página sobre mim, você tem que falar o quê? De resultados que você alcançou. Então, por exemplo,
você pode falar assim, olha, depois que eu fiz o website para essa empresa, eles aumentaram os leads dele ou as pessoas, né, interessadas no produto X%, 15% depois do terceiro mês, tá? Como que eu faço para ter esses dados? Telefona, vai atrás, corre atrás e é assim mesmo, não tem outro jeito. Tem que pedir, tem que perguntar. Algumas empresas vão se sentir confortáveis para fazer isso, outras não, e por aí vai. Mas isso é um exemplo do que você pode fazer para então se apresentar para empresas, né? E quando você vai se apresentar para publicitários, então, e aí sim você se apresenta enaltecendo a parte estética, tá? Lógico, a parte funcional também, tá? Nunca deixe de enaltecer a parte funcional. O ideal é você focar, então, em quem e para quem você quer vender o seu serviço de design e fazer uma apresentação para aquela pessoa, uma apresentação que vai cativar aquela persona, tá? Bom, então eu separei alguns exemplos aqui para não ficar só falando, o que é essa apresentação, como que ela é, eu separei alguns exemplos e eu vou mostrar agora. Bom, eu vou começar então mostrando um site de uma empresa aqui da cidade onde eu moro mesmo, aqui de Goiânia, né? É a Enredo Branding. Eu conheço a Enredo, acredito, o trabalho deles, né? Desde o primeiro ano que eles abriram aqui, venho acompanhando ao longo do tempo. E eu acho que uma das coisas que fizeram eles crescerem tanto, ganharem vários prêmios nacional e internacionalmente, um dos fatores que contribuem é como eles se vendem para as empresas, que é exatamente o que a gente está falando nesse vídeo aqui, né? Então vamos lá dar uma olhada, tá? Logo depois eu vou mostrar 2 portfólios de 2 freelancers, né? Mas eu queria começar então com o portfólio de uma empresa, porque eu acho esse aqui uma boa referência, tá? Então vamos lá. Primeiro, o site aqui, eles já começam se vendendo na frase aqui, né? Tal, somos a história que a sua marca ainda não contou, mas deveria, tal. Mas vamos então à apresentação dos cases de portfólio mesmo, conforme eu comentei, tá? Deixa eu abrir esse aqui, LAR Cooperativa, que eu achei interessante. Bom, então tá, eles começam, né, apresentando já um aspecto muito de quem trabalha com branding, né, falar sobre a marca que criou, né, então cultivando valores, alimentando histórias, tal, e aí já dá o contexto, tá, uma história sobre acreditar, então no Oeste Paranaense, etc, etc, então primeira coisa, contexto, tá, quando você vai apresentar um projeto no portfólio, é muito interessante, muito positivo para o empresário saber em que contexto você entrou e por que te chamaram para fazer aquele projeto, beleza? Então eles dão um contexto aqui, né, falando que tipo de empresa que é e tal, em qual contexto eles entraram, né? E aí depois eles falam, tá, quando a estratégia do negócio encontra a estratégia de marca. Aí eles começam a falar então do que eles fizeram. Foram 7 meses de trabalho envolvendo clientes, colaboradores, acionistas, ou seja, eles enaltecem então aqui o tanto que eles trabalharam e como foi imersivo o processo. Resumindo, primeiro contexto, segundo processo, tá? Então eles dão um resumo aqui de como foi o processo. Contexto, processo. E aí, então, eles começam, tem um vídeo aqui, eu não vou dar o play aqui agora, senão vai ficar muito extenso, mas é um vídeo apresentando, e esse vídeo é muito bonito. É a hora que a gente, então, impressiona quem tá vendo, né? Se eu sou um empresário, tô querendo contratar uma empresa que faz marca tal, e eu vejo depois um vídeo bem legal, que me mostra, nossa, olha que legal eles fizeram, isso contribui, porque é um pouco disso que se espera de um designer, que faça coisas bonitas também, né? Que impressione, não só a estratégia, não só conceito, tá? E depois eles falam, né, o que eles conseguiram fazer, tal, o que eles conseguiram de resultado, tá? E mostram algumas peças gráficas, eventos e tudo mais. Ou seja, o projeto foi concluído e é isso aqui que a gente fez. Então tem algumas frases aqui e tal. E isso aqui que eu queria mostrar. Ele até aparece no final da apresentação aqui, aparece de uma forma bem simples, mas isso aqui, ó, quando o empresário olha isso aqui e fala, porra, 62% de crescimento entre 2015 e 2016, 49 posições no ranking, tal. Enfim, isso aqui é uma coisa que um empresário vai entender e ele vai gostar disso aqui, porque ele vai falar, poxa, esse pessoal aqui dessa empresa pagou para ter esse tipo de serviço, para essa empresa aqui, para Enredo, e
eles então conseguiram resultados positivos depois disso. Mesmo que esses dados aqui, 62% de crescimento, não sejam especificamente por conta de uma nova identidade visual ou especificamente por conta de uma nova estratégia de branding, porque a gente sabe que branding envolve muito mais que uma identidade visual, muito mais do que design, envolve marketing, envolve treinamento, envolve um monte de coisa na parte administrativa, mas de qualquer forma, o projeto deles participou desse crescimento aqui e é correto, é honesto eles afirmarem isso aqui, que a partir do projeto deles, então, da estratégia de branding e tudo mais, do projeto deles de design, né, de branding, a empresa cresceu 62%. E é isso aqui que vende, tá? É isso aqui que você tem que entregar para quem está querendo contratar o seu serviço. É esse tipo de informação que, no final das contas, vai fazer toda a diferença na tomada de decisão dessa empresa, vai fazer toda a diferença para o tipo de empresário que está contratando o seu serviço e, consequentemente, para o quanto você pode cobrar por aquele projeto. Beleza? Então vamos lá, eu separei 2 aqui, eu não peguei designers conhecidos ou que eu conheço, eu peguei só 2 que deu resultado aqui na busca, eu peguei aleatoriamente, achei interessante, beleza? Então o primeiro é de um designer, o segundo é de um artista, e eu quero explicar então a diferença entre os dois, tá? O do designer eu achei muito interessante, tá? E já vem naquelas características que eu vinha falando. Tipo, olha só, ele coloca 5 projetos aqui na home, tem até essa navegação legal aqui, eu contei, então são 5 projetos, tá? Então, aquela coisa, você não precisa colocar um monte de projeto. Primeiro porque o seu contratante, a pessoa que vai te contratar, se for uma empresa, ela não vai ter tempo, ela não vai ficar olhando todos e ver o detalhe que você colocou em cada projeto, a explicação que você deu e tal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um desses projetos aqui agora e vou abrir para você ver então o que eu achei legal também e o que eu acho que você deve fazer e que eu fiz no passado, tá? E ainda faço, que é como apresentar o projeto então. Olha só, o cara pega aqui primeiro e aí ele fala então, dá um primeiro contexto aqui, né, tal, sobre o projeto, né? Ele fala aqui o ano, tudo que ele fez, o que ele fez, art direction, tal, etc. Beleza. Ele vai colocando umas telas aqui, já nesse caso são vídeos, né, mostrando a interação da interface que ele fez para já dar uma impressionada logo de cara. Mas aí você fala, tá bom, mas o que quer dizer isso? Isso eu tô pensando como um empresário, tá? Tá, mas o que você fez? Aí ele não deixa a gente na mão, ele vai explicando. E aí começa a ficar interessante. Qual que foi o desafio, tá? Enfim, aí ele vai falando qual que foi o desafio e tal. Não vou entrar em detalhes aqui, depois se você quiser, você acessa aí, dá uma lida, vê certinho. Mas o que eu queria mostrar aqui mesmo é como ele apresenta. Então ele fala que existia um desafio, primeiro ele dá um contexto, né? Primeiro dá um contexto. Depois ele fala qual que era a problemática, qual que era o problema que ele tinha que resolver. Beleza, aí apresenta mais algumas telas, muito bonito. Para quem está querendo comprar esse serviço, é muito importante ver esse tipo de tela aqui, porque é isso que essa pessoa tem na cabeça. Tá, mas o que você fez como designer? Não, foi isso aqui que eu fiz. Olha aqui, veja quantas telas eu fiz e que bonito, que direção de arte bonita, tudo mais. Beleza, então ele coloca umas telas bonitas e aí ele vem mais um texto. E qual foi a nossa grande ideia, né? Como que a gente resolveu, como que eu resolvi o problema. Então, essas explicações que dão a sensação de que teve um processo, tá? É muito interessante. Em alguns casos, vale a pena até, eu gosto disso, eu tento fazer isso sempre que possível, você colocar sketches, você colocar... quando você rabisca no papel, você colocar esses rabiscos, tá? Eu acho isso muito válido também, desde que você não fique enchendo linguiça também, tá? Então ele coloca qual foi a grande ideia e tal, aí depois ele mostra o que possivelmente é o resultado final, mostra algumas telas aqui e tal. Na verdade ele já tinha mostrado muita tela antes, né? Vai mostrando mais algumas telas, e aí ele fala então e o resultado, tá? O que aconteceu depois. Aí ele fala que até ganhou prêmios, o projeto de website que ele fez, ele lista aqui embaixo os prêmios que ganharam e tal. Então, assim, eu acho que isso aqui é uma apresentação de portfólio interessante, tá? E ela pode sofrer variações de acordo com o seu projeto aí, mas o mais importante que eu quero que você pegue é apresentar processo, é a primeira coisa, tá? E a segunda coisa, então, de como se vender, como se colocar melhor no mercado, né, para os seus clientes,
é ser sucinto, tá? É 5 projetos no portfólio, ou na verdade não exatamente 5 projetos, não é isso que eu quero dizer no final das contas, mas que você coloque os seus projetos mais relevantes, os seus projetos selecionados, beleza? Bom, e aí eu separei então esse outro portfólio aqui, é uma ilustradora, provavelmente francesa pelo nome, Marie Morel, tá? Acredito, não sei. Mas pelos os nomes aqui, talvez sim. Mas beleza, então eu achei interessante porque um portfólio de ilustração ele é diferente de um portfólio de design, na maioria dos casos, não 100%, tá? Porque a ilustração ela serve para um propósito, às vezes editorial, às vezes uma ilustração para game, alguma coisa assim. Então ela não tem muito esse como ficar explicando o processo, qual foi o problema, qual foi a ideia. Até tem, mas é em casos muito específicos. Como no caso dessa ilustradora aqui, aparentemente ela trabalha mais para press, né? Press é mídia impressa, né? No caso, revistas e tal. Eu achei interessante mostrar. Então ela tem aqui alguns projetos, ela não tem 100 projetos aqui, mas provavelmente, dependendo da quantidade de experiência que ela tem, ela já deve ter feito mais de 100 projetos, tá? Mas ela coloca os que ela acha mais relevantes. Isso também é, mais uma vez, esse conceito de não enche, sabe? Coloca os principais. Mais uma vez, então, esse conceito se repetindo. E aí, quando a gente abre um deles, então, aí sim a gente vai conseguir ver todas as ilustrações que ela fez, ou seja, ela não coloca tudo na página home, uma página gigantesca cheia de ilustrações, tá? É errado? Não, também não é, mas assim, depende de para quem você está vendendo, entendeu? E aí, no caso dela, ela separou por projeto, por cliente, né? Então, esse projeto aqui, ela tá falando, teve 60 ilustrações, então é muita coisa, tá? E aí, então, eu achei interessante o jeito que ela separou. E aí, não fica falando processo. Porque eu resolvi desenhar com essa estética, nesse formato, tal. Não tem que ficar explicando. Porque a ilustração é um tipo de projeto diferente de design, tá? Então, é um jeito diferente de apresentar o portfólio, mas que vai direto ao ponto também. Também mostra o que foi feito. E eu achei bastante interessante te mostrar, então, como um bom exemplo de como se vender. Uma consistência muito legal. Bom, espero que você tenha achado interessante aí esse material que eu trouxe para você nesse vídeo, né? E eu quero dar um recadinho agora. Olha só, chegamos no primeiro recadinho do canal. Bom, eu quero começar então uma série nova aqui no canal. Essa série se chama, né? Vai se chamar, ou já se chama, porque ela já saiu, né? Já nasceu. Ela se chama Code My UI, tá? Code My UI. E o que vai rolar? Eu, então, vou fazer uma série de vídeos onde eu vou pegar uma interface de alguém, nesse caso você, né? Você, designer, vai me enviar a sua interface, seja qualquer uma que você quiser, desde que respeite algumas regrinhas, tá? E aí você vai me enviar essa interface e eu vou programar ela, vou fazer o front-end design dela e vou colocar aqui no canal, tá? Vou programar, vou fazer do tipo live coding mesmo e vou explicando o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e como eu tô fazendo. Então, essa vai ser o Code My UI. Se você se interessou, quer me ajudar enviando então a sua interface, tá? Você então pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição e nesse link aqui eu fiz um textinho explicando a ideia e explicando todas as regras, tá? Essas regras são algumas coisas que eu estipulei porque senão eu não vou conseguir fazer o projeto, tá? Imagina uma pessoa me mandar um projeto de 10 páginas para eu fazer, né? Fazer o website inteiro da empresa dela. Então, não cabe, tá? Não é disso que se trata. Eu quero fazer vídeos ensinando para outros designers como programar front-end design, como fazer interfaces com HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, é disso que se trata. Eu não vou fazer o seu website para você de graça. Eu quero pegar projetos para ensinar outros designers. Belezinha? Bom, então, finalizando aqui, não esquece então de se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, isso me ajuda, tá? Eu preciso de mais inscritos para pelo menos conseguir a minha URL personalizada, youtube.com/codedesigners. Eu preciso de no mínimo 100 inscritos. Eu espero que no momento que você esteja assistindo esse vídeo eu já tenha mais de 1000, tá? Mas nesse momento que eu estou publicando esse vídeo eu não tenho nem 100. Então se inscreve aí, me ajuda, tá? Curte o vídeo se você gostou do vídeo. E é isso, te vejo então no nosso próximo episódio aqui do Code Designers Carreira.